Olá, bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Gabriel Barbieri. Nessa aula falarei sobre cinemática de partícula. Vamos dar início ao estudo de sistemas dinâmicos, ou seja, sistemas que estão submetidos a uma configuração de forças externas desequilibrada e que, de acordo com a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, apresentam aceleração não nula. A dinâmica pode ser dividida em duas grandes áreas, a cinemática e a cinética. Na cinemática, iremos estudar os sistemas sem nos preocupar com as características das forças que geram os movimentos. Vamos apenas analisar as funções de deslocamento, velocidade e aceleração a partir das relações diferenciais que existem entre essas características do sistema. Na cinética, que não será abordada na aula de hoje, o movimento é estudado em conjunto com a sua causa, ou seja, com as características das forças que geram o movimento. Vamos lá? Olá pessoal, vamos dar início agora ao estudo de sistemas dinâmicos. Todos os sistemas analisados até então são sistemas estáticos, sistemas que estão sujeitos a uma configuração de forças, cuja força resultante que atua sobre o sistema e o momento resultante dessas forças é igual ao vetor nulo. A gente chama o sistema de um sistema de forças equilibradas. Um sistema de forças equilibradas é um sistema cuja força resultante é igual à força nula. O que acontece em sistemas que estão submetidos a forças resultantes nulas, força resultante igual a zero? São sistemas que encontram-se em repouso, se originalmente estavam em repouso, então sistemas estáticos, ou sistemas que estão se movendo com velocidade constante, se inicialmente estavam em movimento. Ok? Muitas estruturas devem ser analisadas dessa maneira, né? É um estudo muito aprofundado na engenharia civil, justamente porque as estruturas elas devem permanecer estáticas de uma maneira geral, né? Lógico que existe a dinâmica das estruturas, devido à ação do vento, devido à ação de abalos sísmicos, enfim, alguns outros fenômenos físicos que devem ser estudadas ou levadas em consideração no projeto de uma estrutura. Mas, a princípio, é necessário que as forças que atuam no sistema sejam iguais às forças nulas, né? Ou seja, os apoios desse sistema devem equilibrar as forças externas que atuam sobre ele. Agora nós vamos dar início ao estudo de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos são sistemas que não estão sujeitos a essa característica específica de forças, ou seja, as forças resultantes que atuam sobre esse sistema são diferentes das forças equilibradas, ou seja, a força resultante é diferente de zero. E o que acontece nesse caso específico? Nós devemos lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que força igual a massa vezes aceleração. Se essa força for diferente do vetor nulo, diferente de zero, logicamente a aceleração do sistema também será diferente de zero. Então essa partícula ou esse corpo rígido passa a se mover em movimento acelerado. E aí toda uma análise deve ser feita com relação a essas forças, com relação a seus parâmetros cinemáticos. Então, uma vez que os sistemas estáticos permaneciam com a natureza do seu movimento constante ao longo do tempo, não variando com o tempo, a gente não utilizava muito o fator tempo na análise desses sistemas. Agora nós vamos utilizar o tempo em praticamente todas as análises de sistemas dinâmicos. Nós vamos dividir a dinâmica em duas grandes áreas, a cinemática e a cinética. A cinemática é a área da dinâmica que se preocupa com as características do movimento, ou seja, com a posição, com a velocidade, com a aceleração, seja linear ou seja de rotação, sem se preocupar com as causas desse movimento, sem se preocupar com as forças que estão levando a partícula a executar determinada trajetória. E depois nós vamos falar de cinética. Cinética
é o estudo de um sistema, preocupando-se com as causas desse movimento. Por que devemos então estudar a cinemática, né? Por exemplo, a cinemática nós vamos focar o estudo na posição, na velocidade e na aceleração. A partir do momento que nós sabemos a aceleração de uma partícula ou de um corpo rígido em determinado instante de tempo, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, a força e a aceleração, e aí sim determinar as forças que atuam nesse sistema. A partir do momento que a gente determina as forças, nós podemos fazer uma análise de resistência dos materiais para determinar todas as tensões internas que surgem para ver se o sistema irá resistir ou não a determinada força externa que irá aplicar sobre ele, ok? Então, na aula de hoje nós vamos falar então sobre a definição de dinâmica, né? A separação entre dinâmica e estática, fala da cinemática e nós vamos fazer análise de sistemas de acordo com as coordenadas retangulares, que são as coordenadas que nós utilizamos com maior frequência, então os eixos x, y, z, e vamos definir e aprender a utilizar as coordenadas normal tangencial, né? Então a mecânica é o ramo das ciências físicas que trata do estado de repouso ou movimento de corpos sujeitos à ação de forças, né? A mecânica, então, ela pode ser dividida em duas grandes áreas com relação à mecânica do corpo rígido, né? A mecânica ela pode ser uma mecânica dos fluidos, quando trata dos sistemas em estado não sólido. Pode ser dividida em mecânica dos corpos deformáveis, quando a deformação de um sistema deve ser levada em consideração na análise do mesmo, ou mecânica dos corpos rígidos, quando essa deformação é muito pequena, essa deformação localizada devido à aplicação das forças externas, de maneira que a gente pode simplesmente menosprezar ou desprezar. A mecânica do corpo rígido pode ser dividida em duas, a estática e a dinâmica. Certo? A estática trata dos sistemas sob ação de forças equilibradas, força resultante nula, e a dinâmica, força resultante não equilibrada, força resultante diferente do vetor nulo, diferente de zero. Estática é o ramo então da mecânica que foca os estudos em corpos ou sistemas, né, seja de partícula ou de um corpo rígido, sob ação de forças equilibradas. Nós tínhamos algumas equações que deveriam ser satisfeitas para que o sistema permanecesse em equilíbrio estático. Somatório de forças no sistema tem que ser igual a zero, e somatório de momento também igual a zero. Nós podemos ter um sistema que está sob ação de forças equilibradas, ou seja, força resultante igual a zero, mas um sistema em rotação. Por exemplo, no caso de um momento de binário. Então essas duas condições devem ser satisfeitas para que o sistema esteja em equilíbrio estático. E a dinâmica é o campo da mecânica dos corpos rígidos, que concentra a análise em sistemas cuja força resultante não é equilibrada. A força resultante é diferente do vetor nulo. Se a força resultante é diferente do vetor nulo, nós temos uma relação linear com a aceleração do sistema, de acordo com a segunda lei de Newton. A dinâmica é estudada em duas partes separadas, a cinemática e a cinética. A cinemática não se preocupa com as forças exercidas sobre o sistema, se preocupa simplesmente com as características do movimento dessa partícula, e por enquanto nós estamos falando da análise de partículas, e a cinética faz toda uma análise, seja por segunda lei de Newton, seja por equilíbrio energético, desse movimento com relação ou relacionando com as forças e com o trabalho dessas forças que atuam sobre ele. Na cinemática, estuda-se apenas os aspectos geométricos do movimento, posição, velocidade, aceleração, entre outros. O estudo dos efeitos das forças. Na cinemática, estuda-se apenas os aspectos geométricos do movimento, posição, velocidade, aceleração. E os parâmetros que são derivados dessas três características ou desses três aspectos. O estudo dos efeitos das forças e a análise das forças que causam o movimento são estudados na análise cinética do sistema. Vamos dar um exemplo, então, de uma análise de um mecanismo. Se você está analisando um mecanismo, vamos
por exemplo, um limpador de para-brisa do veículo. Se você faz a análise cinemática desse sistema, você determina as velocidades angulares, acelerações angulares de cada um dos componentes desse mecanismo e a posição deles em um instante de tempo t arbitrário qualquer, em função das condições iniciais do movimento. Então é necessário que a gente conheça, né, a aceleração inicial, velocidade inicial e a posição inicial de cada um desses elementos. Se você faz uma análise cinemática, você vai conseguir definir então a velocidade, aceleração, posição de cada um dos pontos de cada um desses elementos desse mecanismo. Mas você não vai conseguir determinar quais são as forças atuantes no sistema. Por que a gente faz análise cinemática então? A partir do momento que você define a aceleração, você pode aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, e assim determinar as forças a partir da aceleração. Então é uma maneira de você fazer uma análise cinética do sistema a partir das informações cinemáticas, ok? Vamos começar a definir então esses parâmetros ou esses aspectos que são estudados no estudo cinemático de um sistema. O primeiro aspecto é saber a posição de uma partícula. A posição de uma partícula, que nós vamos chamar pela letra S, indica a localização dessa partícula em um determinado instante de tempo a partir de dado referencial. Então, nesse caso, vamos chamar de ponto O o nosso referencial inercial fixo, e essa partícula está se movendo, ou seja, sua posição não é constante ao longo do tempo, mas em determinado instante de tempo ela está a uma distância S desse nosso sistema de coordenadas, da origem do nosso sistema. Então a gente define posição. E o deslocamento? O deslocamento nada mais é do que a variação na posição dessa partícula decorrido determinado intervalo de tempo. Então, a partir do momento que ela sai do ponto S e vai até o ponto S', em determinado intervalo de tempo, nós temos um deslocamento da partícula do sistema. E esse deslocamento nós vamos chamar de ΔS. Então, é o vetor posição final menos o vetor posição inicial. A gente tem justamente essa diferença dos vetores, que é dado por ΔS. A variação na posição, ou seja, o deslocamento dessa partícula. Ela não permanece no mesmo instante de tempo, pois estamos falando de sistemas dinâmicos, sistemas que estão sujeitos a forças desequilibradas. Matematicamente, o deslocamento é dado por uma subtração vetorial desse vetor final, posição, menos o vetor inicial, S' menos S, igual a ΔS. E a velocidade? A velocidade está relacionada com esse deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que ele demora para efetuar esse deslocamento. Então é uma taxa de variação da posição dessa partícula com relação ao tempo. Então, supondo que ele demora 2 segundos para sair da posição inicial até a posição final, ou seja, para percorrer essa distância ΔS, nós temos a velocidade, que é ΔS sobre esse intervalo de tempo. E é assim que a gente define a velocidade. Então a velocidade é uma taxa de variação nessa posição com relação ao tempo. Sempre que a gente ouve a palavra taxa, a gente pode fazer uma analogia para a linguagem matemática como se fosse uma derivada. Então, na verdade, é a derivada da posição dessa partícula com relação ao tempo, ou seu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento dividido pelo intervalo de tempo nós chamamos de velocidade média dessa partícula. Quando a gente está calculando a velocidade média dessa partícula, a gente simplesmente analisa o seu deslocamento e esse intervalo de tempo. A velocidade instantânea
do movimento dessa partícula, ela é obtida quando a gente faz a análise em um intervalo de tempo, esse ΔT, tendendo a zero. Então a gente sabe que o movimento é a somatória de infinitos deslocamentos, e cada um desses pequenos deslocamentos ocorre em um intervalo de tempo ΔT tendendo a zero. Então quando a gente quer calcular a velocidade instantânea de movimento dessa partícula, a gente simplesmente faz a análise da derivada do seu vetor posição com relação ao intervalo de tempo. Agora, a gente fez o cálculo da velocidade média e da velocidade instantânea. Vamos supor que a partícula ela está saindo na sua configuração inicial do ponto P e no instante de tempo final ela está em P'. Mas reparem que a trajetória dessa partícula não foi uma linha reta de P para P'. Ela foi um pouco para frente na direção positiva, no sentido positivo desse nosso eixo S, fez uma curva, teve sua inversão de movimento até alcançar a sua posição final, P'. Se nós considerarmos apenas o deslocamento dessa partícula, o deslocamento é igual a ΔS, mas a distância total percorrida pela partícula é maior do que o deslocamento, uma vez que ele foi para frente para depois retornar, e nós vamos chamar de ST. Então, ST é a distância total percorrida pela partícula, que é diferente do seu deslocamento. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós estamos falando de velocidade escalar e velocidade escalar média. A velocidade escalar média ela é igual à distância total percorrida pela partícula dividido pelo intervalo de tempo que ele demora para executar toda a sua trajetória. E não mais apenas o seu deslocamento, mas sim a sua trajetória total. Então são definições importantes, pois o resultado dessas análises, utilizando esses diferentes aspectos, são diferentes. Velocidade escalar média é diferente da velocidade escalar, que é obtida simplesmente em função do deslocamento. E a aceleração? Novamente nós vamos utilizar a palavra taxa. Aceleração é a taxa de variação dessa velocidade ao longo do tempo. Então, se em um determinado instante de tempo essa partícula se desloca com uma velocidade escalar, com uma velocidade instantânea, igual a v, e quando a gente faz a análise do movimento dessa partícula num segundo instante de tempo, a velocidade da partícula é igual a v', ou seja, houve uma variação nessa velocidade, nós sabemos que a aceleração é diferente de zero, né? Teve uma aceleração ou uma desaceleração, dependendo do sentido desse vetor A. E aí, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos então que existe uma força que atua no sistema, justamente alterando a velocidade de movimento dessa partícula. A taxa de variação dessa velocidade de v para v' em determinado intervalo de tempo, ou seja, a derivada da velocidade com relação ao tempo, igual a nossa aceleração. Então, a aceleração média, se a gente simplesmente analisa dois instantes definidos do movimento dessa partícula, igual a variação da velocidade da partícula dividido pelo intervalo de tempo decorrido para que ocorra essa variação. Agora, a velocidade instantânea é a taxa de variação dessa velocidade com relação ao tempo, a derivada da função que descreve a velocidade dessa partícula com relação ao tempo. Se a velocidade é constante, nós temos um sistema de forças que atua sobre a partícula equilibrado, ou seja, força resultante igual a zero, força igual a massa vezes aceleração, aceleração igual a zero, força igual a zero. Ou força igual a zero, aceleração igual a zero, né? Nós temos um movimento uniforme. Uma vez que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, e a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, a aceleração nada mais é do que a derivada de segunda ordem da posição com relação ao tempo. Eu faço a derivada duas vezes da equação que descreve a posição dessa partícula ao longo do tempo.
É muito comum a gente encontrar na engenharia uma propriedade, um parâmetro cinemático do sistema derivado em função do tempo, representado com um ponto em cima. Então, se nós temos um S com um pontinho em cima, indica para nós a derivada de S com relação ao tempo, que é a nossa velocidade. Se nós temos S com 2 pontos em cima, significa a derivada de segunda ordem com relação ao no domínio do tempo, que é a nossa aceleração. Nós devemos tomar cuidado com essa convenção, com essa notação que é utilizada muitas vezes. A aceleração é a derivada de segunda ordem da posição com relação ao tempo, ou a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, a aceleração é velocidade com relação ao tempo. Só que a gente pode simplesmente chamar essa velocidade. Vimos então que a aceleração igual a dv sobre dt. E a velocidade é ds sobre dt. Então, se nós igualarmos essas duas equações a dt e isolarmos os componentes, nós temos essa importante relação cinemática que dá a nossa aceleração descrita pela partícula, vezes a variação da sua posição, ou a função que descreve o seu deslocamento, igual a velocidade vezes a variação da sua velocidade. É importante essa relação, pois reparem que essa equação não tem nenhum termo diretamente ligado ao tempo. Lógico que se nós temos um dv, é porque essa velocidade varia com o tempo, ou ds, a posição dessa partícula está se modificando ao longo do tempo. Mas nós não estamos multiplicando pelo intervalo de tempo dessa trajetória, desse movimento descrito pela partícula. Então essa é uma importante relação cinemática utilizada muitas vezes na análise dos problemas. Nós temos que a aceleração igual a dv sobre dt. Eu posso passar esse dt para o outro lado multiplicando, então nós temos que dv igual a dt. Se nós integrarmos os dois lados, nós podemos determinar a velocidade em um instante de tempo qualquer a partir dessa aceleração. Temos que tomar cuidado, pois nesse caso nós estamos considerando a aceleração constante. E a aceleração constante nós estamos removendo da nossa integração, né? Está multiplicando pela integral de 0 a t dt, que é o próprio tempo. Do lado esquerdo da nossa equação, nós temos que a integral de dv, que é a própria velocidade, é v menos v0. Eu passo esse v0 com o sinal trocado para o outro lado. Então nós temos que a velocidade, em um determinado instante de tempo qualquer dessa partícula, igual à velocidade inicial do intervalo do movimento analisado, mais a intensidade dessa aceleração, que é constante, vezes o tempo. E ali não só a intensidade dessa aceleração, nós temos que tomar cuidado, prestar atenção para o sentido dessa aceleração. Se estiver desacelerando a partícula, né, nós temos um sinal negativo para essa aceleração, que é a constante. Nós podemos utilizar a mesma análise para determinar a posição da partícula em um determinado instante de tempo qualquer. Nós sabemos que ds sobre dt igual a velocidade, só que a velocidade igual a v0 mais a aceleração constante vezes o tempo. E novamente nós vamos integrar os dois lados da equação. Do lado esquerdo, nós temos S menos S0, passamos o S0 para o outro lado com um sinal positivo. E do lado direito da nossa equação, nós temos a integral de V0 dt. V0 é a condição inicial do nosso movimento. Resta para nós o próprio V0 vezes o tempo. A integral de a aceleração vezes o tempo vezes dt é a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E nós não podemos esquecer da nossa constante de integração, que representa justamente ali, no caso para nós,
essa posição inicial do movimento. Então nós temos a posição do movimento descrito em função da sua velocidade inicial, posição inicial e essa aceleração que é constante. Podemos também integrar aquela nossa última equação obtida isolando dt na relação da velocidade e da aceleração. Se nós integrarmos v dv, nós temos velocidade ao quadrado sobre 2, menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Nós podemos passar esse termo sobre 2 para o outro lado multiplicando, então nós vamos ter duas vezes, e a integral do lado direito, uma vez que a aceleração é constante, é o próprio s menos s0. Duas vezes a aceleração vezes s menos s0, e aí nós podemos obter a velocidade dessa partícula em função da sua posição, velocidade inicial e posição inicial e aceleração, que é constante. Lembrando que essas últimas três relações cinemáticas obtidas, elas só são válidas para sistemas que apresentam acelerações constantes. Agora que a gente fez toda a análise vetorial, as relações cinemáticas entre posição, velocidade e aceleração, nós podemos fazer a decomposição desses vetores em determinados sistemas de coordenadas. Primeiramente, vamos analisar as coordenadas retangulares. Coordenadas retangulares são as coordenadas sobre o eixo x, y, z, que são descritos pelos vetores unitários i, j e k, respectivamente. Então, nós temos que uma posição da partícula em determinado instante de tempo é uma coordenada em x, para o mesmo instante de tempo, mais uma coordenada em y, mais uma coordenada em z. A gente pode fazer a análise isolada para cada uma dessas direções da movimentação da partícula, né? Então, se a gente faz a derivada desse vetor posição com relação ao tempo para obter a velocidade da partícula, nós vamos ter justamente a derivada, e lembrem que eu falei da convenção do ponto sobre a variável, o x ponto que nós estamos vendo na última parcela da equação, representa a velocidade ao longo do eixo x, o y ponto a velocidade ao longo de y e o z ponto a velocidade ao longo do eixo z. E a mesma coisa para a aceleração. Nós temos a aceleração no eixo x, mais a aceleração no eixo y, mais a aceleração do eixo z, que é as coordenadas retangulares do vetor aceleração desse movimento da partícula. Vamos resolver alguns exercícios para entendermos como podemos fazer uma análise cinemática de um sistema. Nós temos um mecanismo que ele é conhecido como garfo escocês, que na verdade transforma então um movimento de rotação em um movimento linear. Então reparem que o ponto B e o ponto C estão descrevendo trajetórias elípticas, enquanto o ponto C, que está acoplado nesses pinos em A e B, vai performar um movimento de translação retilínea ao longo do eixo X, né? E com uma velocidade de 2 metros por segundo. Nossa elipse tem distâncias com relação ao eixo x de 2 metros e com relação ao y, que passa pelo seu centro geométrico, de 3 metros. Nós queremos determinar a velocidade no qual os pinos se aproximam um do outro quando o rasgo do garfo escocês se encontra na coordenada x igual a 1,5 metros, e determinar a taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração do pino B, nesse mesmo instante. Então, quando x igual a 1,5 metros, com relação à origem do nosso sistema de coordenadas, nós queremos determinar qual que é a velocidade de aproximação entre B e A. Ok? A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar qual que é a equação que descreve a trajetória de cada um desses pinos, do pino A e do pino B. Nós sabemos que em qualquer instante de tempo analisado, esses pinos vão ter que estar sobre
a figura da elipse, né? Ou seja, essa elipse descreve para nós a trajetória do movimento. E qual que é a equação de uma elipse? X ao quadrado sobre 3 ao quadrado, e nesse caso 3 é a distância de metade do seu comprimento ao longo do eixo x, mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, igual a 1. Essa equação ela tem que ser satisfeita quando a gente está analisando o movimento descrito pelo pino A ou pelo pino B em todos os instantes de tempo que nós formos analisar a posição dessa partícula, pois ela não pode sair dessa trajetória. Se nós fizermos a derivada dessa função para determinar a velocidade de movimento dessa partícula, nós temos que fazer a análise utilizando a regra da cadeia. Então, se a gente faz a derivada de x ao quadrado, só que x também está variando com o tempo, nós temos 2 vezes o x vezes o x ponto, ou essa taxa de variação da posição ao longo de x, a velocidade com relação a essa direção específica. A derivada de y ao quadrado é 2 vezes y vezes y ponto. Como o lado direito da equação anterior da trajetória dessa partícula era igual a 1, e esse valor não varia com o tempo, nós temos justamente que essa equação deve ser igualada a zero. Se eu dividir os dois termos dessa equação por 2, nós chegamos na nossa forma final da equação que descreve a velocidade dessa partícula com relação às suas coordenadas retangulares. X vezes x ponto sobre 3 ao quadrado, mais y vezes y ponto sobre 2 ao quadrado. Nós queríamos determinar a velocidade de aproximação desses pinos quando x é igual a 1,5 metros. Ok? Se os pinos estão em 1,5 metros, nós podemos simplesmente substituir esse valor na equação da trajetória da partícula para determinar qual que é a coordenada y, uma vez que essa equação da trajetória ela tem que ser satisfeita para todo instante de tempo do movimento. Então, 1,5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 4, igual a 1. Dessa maneira, y é igual a 1,732 metros, nesse instante em que x é igual a 1,5. E aí nós podemos simplesmente substituir esses valores na nossa equação da velocidade. Lembrando que, pela análise do desenho, vamos voltar um pouquinho, nós sabemos que a velocidade de deslocamento do garfo escocês ao longo do eixo x é constante e igual a 2 metros por segundo. Se essa velocidade é igual a 2 metros por segundo ao longo do eixo x, significa que o nosso x ponto é igual a 2 metros por segundo. E a gente pode simplesmente substituir esse valor na equação da velocidade da partícula. Então, 1,5 a coordenada em x vezes 2, velocidade em x sobre 3 ao quadrado, mais 1,732 vezes a velocidade em y dividido por 2 ao quadrado. De maneira que a velocidade, a taxa de variação da coordenada y dessa partícula nesse instante de tempo é igual a menos 0,77 metros por segundo. Então, se a gente for fazer o cálculo por pino A, o módulo da velocidade na direção y é o mesmo, mas o sentido é o oposto, né? Por quê? Enquanto um está descendo, o outro pino está subindo, ou vice-versa. Então, dessa maneira, a velocidade de aproximação dos pinos, quando x é igual a 1,5, é justamente 2 vezes essa velocidade que o pino está se movendo ao longo do eixo y. Então, a velocidade de aproximação para quando x é igual a 1,5 é justamente igual a 1,54 metros por segundo. A gente queria saber também, nesse instante, a aceleração da partícula. E para calcular a aceleração da partícula, nós temos que fazer a derivada com relação ao tempo da nossa equação de velocidade, né? A nossa equação de velocidade dizia x vezes x ponto. A derivada disso é
x ponto vezes x ponto, que é x ponto ao quadrado, mais x vezes x dois pontos. Nós devemos lembrar como que é a derivada de um produto de funções, né? Então, é a derivada de u vezes v, que é igual a u' vezes v, mais u vezes v'. Exatamente isso que a gente fez nesse caso. Então, a gente chamou de x u e x ponto de v. Então, nós temos u' vezes v, que é o x ponto ao quadrado, mais u vezes v', que é x vezes x ponto. E exatamente a mesma coisa para y. Substituindo os valores, e aí nós sabemos que nós temos uma velocidade constante com relação ao eixo x, ou seja, a aceleração em x igual a zero, uma vez que esse garfo escocês se desloca a 2 metros por segundo constante com relação ao eixo x, nós podemos substituir esses valores, né? Então, 0 mais 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais 1,732, que é a coordenada em y, nessa posição em que x igual a 1,5, vezes a aceleração na direção vertical, mais 0,77, que é a velocidade com relação ao eixo y ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Então, a aceleração vertical, aceleração ao longo da direção y, da movimentação dessa partícula, igual a menos 1,37 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer mais um exercício, fazendo um exercício agora da análise de movimento de um projétil, de um foguete, enfim, a gente pode fazer a análise desse tipo de sistema. E aí, nesse tipo de sistema, após o disparo, nós estamos considerando ali o disparo de um canhão que está acima de um morro, por exemplo, né, em relação a uma planície. A partir do momento que a partícula é disparada, que a bala, que o projétil é disparado, a única aceleração que nós vamos ter nesse sistema, e é claro, desprezando a resistência do vento, do ar, a única aceleração que nós vamos ter é a própria aceleração da gravidade, para baixo, né? Sempre em direção ao centro da Terra. Então é esse tipo de movimento que nós vamos analisar agora. Então nós temos um projétil que é lançado de cima de um morro que está a 150 metros acima do nível dessa planície, com uma velocidade inicial de 900 metros por segundo. E o ângulo que ele faz com relação ao eixo x, a direção horizontal, é 15 graus. Nós queremos determinar a máxima altura que esse projétil alcança em relação à planície, a distância que o projétil alcança ao atingir a planície e determinar a equação que define a trajetória do projétil. Bom, nós sabemos que a única aceleração que está atuando aqui no sistema é justamente a aceleração da gravidade, que está atuando para baixo, com intensidade igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E com relação ao eixo x, nós não temos nenhuma aceleração nesse sistema. Não tem nenhuma força que está atuando nessa direção. É claro, lembrando que nós estamos desprezando a resistência do ar. Então nós sabemos que dv sobre dt é a aceleração. Então dvy igual a menos a aceleração com relação ao eixo y, que é 9,81 vezes o dt. E com relação a x, dvx igual a 0 vezes dt. Vamos integrar os dois lados dessa equação com relação à velocidade na direção vertical. Então nós sabemos que vyt igual a menos 9,81, e aqui nós temos aquele caso em que a aceleração é constante, vezes o t, mais a nossa constante de integração. E essa constante de integração vai ser justamente a nossa velocidade inicial, né? Qual que é a velocidade da partícula quando o tempo é igual a zero? Esse vai ser o nosso valor de C1. E com relação ao x, nós temos justamente... se a gente performa aquela nossa integral, nós temos que a velocidade com relação a x resta apenas a nossa constante de integração, uma vez que a aceleração ao longo dessa direção é igual a zero, que é nosso C2. Quanto que vale C1? A velocidade inicial de movimento da partícula ao longo
do eixo y. A gente tem que fazer a decomposição da nossa velocidade inicial de 900 metros por segundo com relação à inclinação desse projétil. Então nós temos 900 vezes seno de 15, que é o nosso C1, que é 233 metros por segundo. E o nosso C2, a componente horizontal da velocidade dessa partícula, que é igual a 869 metros por segundo. A partir disso, determinando a velocidade, nós podemos integrar essa velocidade, lembrando novamente que a aceleração nesse caso é constante, né? Então nós temos aquela função que descreve a velocidade, se a gente faz a integração, nós temos menos a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, mais a velocidade inicial ao longo da direção y vezes o tempo, mais C3, que é justamente a posição inicial da partícula ao longo de y. E a mesma coisa para x. Esta nossa componente de velocidade ao longo da direção horizontal vezes t, mais a posição inicial em x. Então, y de t, a trajetória da partícula com relação ao eixo y, com relação à direção vertical, é menos 4,905 vezes t ao quadrado mais 233t. E com relação a x, 869t. Nós estamos considerando a origem do sistema, ou o ponto de lançamento desse projétil, a origem do nosso sistema de coordenada. Então, x, y igual a 0. E aí nós queríamos determinar justamente alguns parâmetros do nosso sistema. A altura máxima, a distância que ele percorre até atingir a planície e o tempo desse movimento. Ele vai atingir a planície quando a sua coordenada y for menos 150. Se a gente está considerando que o ponto de lançamento, a coordenada y é igual a 0, quando essa coordenada for menos 150 é o ponto em que vai haver a colisão do projétil com a planície. E para isso são decorridos 46,8 segundos para esse contato. Se a gente substituir esse tempo na nossa equação que descreve a coordenada em x do movimento dessa partícula, ou seja, 869 vezes 46,8, nós temos que a distância percorrida é aproximadamente 40 km e 700 metros. Ok? Outra pergunta que a gente queria determinar é qual que é a altura que esse projétil, a altura máxima que ele alcança. A altura máxima, no ponto em que a altura é máxima do movimento desse projétil, é onde ocorre a inversão do sentido da velocidade de deslocamento dessa partícula, que passa a ser de ascendente para descendente. Nesse instante, a velocidade é igual a 0. Então, a gente iguala a 0 a nossa equação da velocidade para determinar qual que é o tempo que ele vai atingir essa altura máxima, que é igual a 23,75 segundos. E a gente simplesmente substitui esse tempo na equação da posição com relação à direção vertical. E a gente sabe que a altura máxima vai ser de 2,77 km com relação ao ponto inicial de lançamento. E qual que é a equação que define a trajetória dessa partícula, né? A gente pode simplesmente isolar o tempo na equação de x, uma vez que a equação de y é dada em função do tempo também. E aí nós chegamos nessa configuração final, que descreve a coordenada y com relação à coordenada x. Então nós temos menos 6,495 vezes 10 a menos 6, x ao quadrado, mais 0,268x. Em qualquer instante de tempo analisado, tem que haver essa correspondência entre a coordenada y e a coordenada x. Então, para determinado y, nós podemos calcular determinado x, utilizando essa equação. Bom, vimos a análise de um sistema através das coordenadas retangulares. São as coordenadas x, y, z. Existe outro sistema de coordenadas, que são as coordenadas normal tangencial, que é utilizado principalmente para trajetórias curvilíneas de movimentação dessa partícula. Então nós estamos considerando uma partícula que está a uma posição S
a partir de um ponto inicial O, né, um sistema de referência, e nesse ponto nós estamos definindo dois eixos ortogonais entre si, que é o eixo tangencial e o eixo normal. O tangencial ele é tangente à curva no determinado instante de tempo que nós estamos analisando a trajetória da partícula, e o normal está sempre direcionada para o centro de rotação. Os vetores unitários que definem cada um desses eixos, cada uma dessas componentes, é dado por UT, é o componente vetor unitário na direção tangencial, e o N na direção normal. Para cada instante de tempo, nós vamos ter diferentes comprimentos de raio, né? E diferentes sentidos também. Então, essas direções, esses vetores que definem direção tangencial e direção normal, eles são variáveis com relação ao tempo. Não é mais o caso do eixo x, y, z, que eles eram fixos, constantes. Nesse caso, nós precisamos analisar ponto a ponto da trajetória descrita pela partícula. Então reparem que esse vetor normal, que tem um raio igual a ρ, ele sempre vai estar direcionado para o centro de rotação, para dentro da curva. A velocidade. A velocidade da partícula ela é definida em função de uma magnitude vezes esse vetor unitário que define a direção e o sentido da componente tangencial. Então a velocidade, o vetor velocidade é igual a v vezes ut. A velocidade sempre vai ser tangencial à trajetória do movimento da partícula. A aceleração. A aceleração é obtida quando a gente deriva esse vetor velocidade com relação ao tempo. E a derivada da velocidade com relação ao tempo, ou v ponto, vai ser obtido pela regra da cadeia. Uma vez que esse vetor unitário que define a componente tangencial, ele é variável, ou a direção dele é variável ao longo do tempo, nós temos duas componentes para aceleração, que é a aceleração tangencial e a aceleração normal. Então a aceleração vai ser dada por v ponto vezes ut mais v ut ponto, ou seja, a taxa de variação da direção desse vetor que define a componente tangencial com relação ao tempo. Né? Então reparem que o vetor ut ele varia no instante de tempo t e no instante de tempo t'. Então por isso existe uma derivada desse vetor, já que ele está variando ao longo do tempo. Né? E aí a gente pode definir então essas componentes de aceleração normal e tangencial. O dθ é o arco formado pela partícula ou pela trajetória da partícula ao longo do centro de rotação decorrido esse intervalo de tempo. E o ds é a distância percorrida, distância total percorrida pela partícula nesse mesmo intervalo de tempo. Então nós temos que, para eu sair de ut para u', uma variação através da adição vetorial, podemos utilizar o método do triângulo ou o método do paralelogramo, e podemos observar que ut mais dut igual a u'. E nós podemos reparar que dut, ou seja, a variação da direção desse vetor tangencial, ele é paralelo ao nosso vetor unitário normal, o componente normal de movimento. Então, por isso, quando nós estamos falando da aceleração da partícula, nós temos uma componente ao longo da direção tangencial e outra componente ao longo da direção normal. Essa aceleração na direção normal, que está sempre voltada para o centro da curva, é comumente conhecida também como aceleração centrípeta. Então, a aceleração, quando nós estamos definindo a aceleração, nós temos justamente esse vetor dut, que é igual a dθ vezes un, uma vez que são vetores paralelos. E eu faço a derivada desse dut com relação ao tempo, então ut ponto
que é a taxa de variação da direção tangencial com relação ao tempo, vai ser o nosso θ ponto vezes o n. ds, que é o comprimento ou a distância percorrida pela partícula nesse intervalo de tempo, igual a ρ vezes dθ. Para pequenos ângulos, o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. Então, nós temos que ds igual a ρ vezes dθ. Se nós fizermos a derivada com relação ao tempo dessas variáveis, nós temos que θ ponto igual a s ponto sobre ρ. Então, nós podemos definir o nosso ut ponto como θ ponto vezes o n. Só que θ ponto é s ponto sobre ρ. E aí devemos lembrar o que é o s ponto. S ponto, taxa de variação da posição da partícula com relação ao tempo, que é a própria velocidade dessa partícula. Então, nós temos que esse vetor ut ponto, a taxa de variação do vetor tangencial com relação ao tempo, igual a velocidade sobre ρ, velocidade sobre o raio de rotação desse sistema, vezes esse vetor unitário que define a direção e o sentido da componente normal de movimento. Então, a aceleração ela pode simplesmente ser escrita de uma maneira simplificada como a magnitude da aceleração tangencial vezes o vetor unitário que define esse sentido de movimento, mais a magnitude que define a componente de aceleração normal, ou aceleração centrípeta, vezes o vetor unitário, o n, que define essa direção e o sentido. A t igual ao nosso v ponto, e a n é velocidade ao quadrado sobre ρ. A aceleração final, ou a resultante de aceleração, se nós quiséssemos determinar a magnitude ou a intensidade dessa aceleração, uma vez que a t e a n são vetores ortogonais entre si, nós podemos simplesmente utilizar o teorema de Pitágoras. Nós temos um triângulo retângulo, então a aceleração resultante é a raiz de at ao quadrado mais a n ao quadrado. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula. E aí, você entendeu como determinar a velocidade e aceleração de uma partícula a partir da sua função de deslocamento? Aprendeu o que são coordenadas retangulares e coordenadas normal tangencial? Aprendeu a utilizar a regra da cadeia quando devemos derivar uma função de posição, velocidade ou aceleração no domínio do tempo? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma. O e-book, por exemplo, traz esse assunto que abordei durante a videoaula. Então eu te aconselho a ler esse material com atenção, porque ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, há uma indicação de uma leitura. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você e te ajude a entender como determinar a função de posição, velocidade e aceleração do movimento de uma partícula. Agradeço por você ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.